No interior do Rio Grande do Norte, na região oeste potiguar, a cidade de Mossoró se destaca por sua história em 4 grandes atos celebrados no feriado do dia 30 de setembro e que representam a resistência e a liberdade do povo mossoroense. O primeiro feito data de 30 de agosto de 1875. Conhecido como Motim das Mulheres, o protesto foi contra a obrigatoriedade do alistamento militar após a Guerra do Paraguai. Em 30 de setembro de 1883, o pioneirismo de Mossoró levou à cidade a libertação dos escravos 5 anos antes da Lei Áurea. A bravura e a resistência ficaram ainda mais conhecidas em 13 de junho de 1927, quando o bando de Lampião foi expulso da nossa terra. E por último, a primeira concessão de voto a uma mulher na América Latina, em 25 de novembro de 1927, a eleitora Celina Guimarães. São 4 episódios que marcam, em épocas diferentes, a nossa história. A resistência, o bando de cangaceiros, o voto feminino, o motim das mulheres e o movimento abolicionista. Se a gente olhar os 4 episódios separadamente, nós vamos perceber que cada um proporciona a construção de discursos diferentes. Por exemplo, comemora-se o voto feminino. Alguns dizem a primeira eleitora do Brasil, que há uma diferença entre o primeiro voto e a primeira eleitora. Celina, conforme a história de Mossoró, foi a primeira eleitora. O voto é mais difícil porque, naquela ocasião, não foi apenas Celina que votou. Outras mulheres também votaram. Então fica difícil estabelecer se ela foi o primeiro. Mas é possível, e a história de Mossoró comprova, que ela foi a primeira eleitora da América Latina. Outros estados questionam isso. Mas, enquanto não há uma comprovação de outra mulher primeira eleitora, Mossoró continua tendo o seu mérito. A mesma situação do motim das mulheres. Nós estamos saindo de uma guerra, a Guerra do Paraguai, e o governo imperial continuava recrutando homens para o exército. E as mulheres reagiram a isso. Então, o motim não representava também uma luta de mulheres por emancipação ou uma luta de mulheres contra a injustiça, apenas um grupo de mães de família e de esposas exigindo que o governo não recrutasse mais os seus maridos. E o motim das mulheres está associado a outros episódios que ocorreram nos sertões, que foi a revolta do quebra-quilos, que ocorreu no Ceará, em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, que foi um momento em que os pesos e medidas foram alterados no Brasil e que as pessoas começavam a se revoltar contra isso. E o motim das mulheres está inserido dentro desse contexto mais amplo. A resistência ao bando de cangaceiros, talvez desses 4 episódios, é o que chama mais atenção, pelo fato de envolver diretamente um conflito armado entre a cidade e bandidos. O outro episódio, o movimento abolicionista. Há muito tempo, há alguns anos, o movimento abolicionista de Mossoró representou o principal episódio histórico da cidade.
É tanto que o conceito de liberdade, o conceito de cidade libertária, tinha muito mais peso do que o conceito de resistência. Então, aparecia-se mais, Mossoró se apresentava mais como cidade libertária do que como cidade resistente. Porque construiu-se um discurso de que Mossoró foi a primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil. Isso é um equívoco total. Mossoró não foi a primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil. Rio Grande do Norte, sim. A primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil foi Redenção, no Ceará, e não Mossoró. Então, esse discurso de liberdade relacionando a abolição dos escravos já ruiu. É claro que a gente não pode negar que o movimento é importante, mas não no seu caráter pioneiro. É bom lembrar que esse sentimento de liberdade que Mossoró tem, ou pelo menos uma elite intelectual construiu, não foi da época. Ou seja, nós tivemos o episódio em 27. Essa ideia de liberdade, de resistência de Mossoró, não foi algo que ocorreu 28, 29, 30 e por aí vai, não. Isso viria depois dos anos 60. Ou seja, então você tem um intervalo considerável de tempo para que se percebesse que era interessante se construir uma identidade para a cidade. Todo país, toda nação precisa de uma identidade, precisa de algo que simbolize aquele país, aquele estado, aquele município. E Mossoró passou por essa fase. Qual é a identidade que nós construímos para Mossoró? É por isso que o 30 de setembro hoje discute 4 episódios da nossa história. Movimento abolicionista, a presença dos cangaceiros em Mossoró, o voto feminino e o motim das mulheres. São 4 episódios históricos que contribuem para se construir um discurso de identidade para Mossoró. Resta saber qual é a identidade do moçoroense. Se é a vanguarda do voto feminino, a vanguarda do movimento social com o motim das mulheres, a vanguarda da libertação dos escravos ou a vanguarda da resistência à violência dos cangaceiros. No Motim das Mulheres, depois da Guerra do Paraguai, em 30 de agosto de 1875, mais de 300 moçoroenses fizeram panelaço e rasgaram fichas e editais de convocação contra a obrigatoriedade do alistamento militar para os jovens. Falaremos agora sobre o motim das mulheres que rasgaram os cadernos das mãos dos militaristas. Naquele dia, 30 de agosto de 1875, naquele dia, 30 de agosto de 1875, 300 mulheres foram às ruas em passeata a protestar. 300 mulheres foram às ruas em passeata a protestar contra o alistamento militar, contra o alistamento militar, contra o alistamento militar. Em 1870, terminou a Guerra do Paraguai. E foi uma guerra onde o Brasil teve, primeiro pela falta de experiência, né, e depois ele teve uma grande dificuldade de repor os soldados que iam morrendo, porque não existia no país um contingente de reserva, né? E como é que aconteciam? Periodicamente saía, principalmente pelos interiores, aqueles grupos, um sargento e soldados, praticamente recrutando a força jovens para poder mandar para a guerra, né? Quando terminou a guerra, começou a se estudar a possibilidade de haver um alistamento obrigatório, onde jovens pudessem se preparar, pudessem passar um tempo lá como reservista, como soldado,
para que, se em outro momento o Brasil precisasse, já ter uma tropa de contingência, ter uma reserva aí para que eles pudessem mandar para a guerra. Quando foi lançado esse movimento, o governo teve a preocupação de mandar saber de cada município como seria essa notícia, como você acha que essa notícia vai ser recebida na sua cidade. E aqui o juiz de paz, o juiz de direito aqui de Mossoró, ele respondeu: olha, a cidade é muito tranquila, aqui não tem nenhuma movimentação, assim, eu acho que não vai ter problema nenhum. E foi implantado aqui esse movimento de obrigatoriedade do alistamento militar aqui na cidade. Só que todo esse movimento de pós-guerra, para aquelas mulheres, principalmente o diferencial, houve várias revoltas no Brasil inteiro, o diferencial de Mossoró que aqui foi feito só por mulheres. Para essas mulheres, era como se estivesse convocando seus filhos e maridos para uma nova guerra, né? E não foi bem aceito isso aí. E elas resolveram fazer um movimento, encabeçada por Ana Floriano, que a gente vê aqui nesse quadro, Ana Rodrigues Braga, e pelo que consta no livro, cerca de 300 mulheres, no dia 30 de agosto de 1875, saíram às ruas fazendo panelaço. Como não tinha cartório na época, todas as leis e convocações eram afixadas na porta da igreja, que era o local mais visível aqui da cidade. E elas saíram rasgando esses memorandos, né, essas convocações, entraram nas lojas, nos lugares onde estava vendo alistamento, saíram rasgando a ficha de todos os alistados. Eles fizeram uma movimentação muito grande, né? Imagine 300 mulheres juntas numa causa, como fizeram esse movimento. Não perco a classe nenhuma, mas para defender o meu filho eu enfrento um batalhão. É claro que houve o envolvimento da polícia, houve pancadaria de um lado para outro, não saiu ninguém, não se pode dizer que teve nem morto ninguém, pequenos ferimentos, né, nessa batalha toda. Outra coisa, não se conseguiu, elas não conseguiram o objetivo, que era cancelar esse alistamento, até porque era um movimento nacional, estava acontecendo no Brasil inteiro. Continuou, é tanto que ainda hoje existe o alistamento obrigatório para as Forças Armadas, mas elas mostraram com sua luta a força que tinha a mulher lutando pelos seus direitos, né? Então esse movimento ficou conhecido como a luta das mulheres de Mossoró, né, em defesa de seus direitos, e foi um movimento muito comentado. Houve repercussão, houve alguns processos, mas misteriosamente todas as fichas, todos os atos de processo sumiram dos cartórios, né, e da delegacia, de modo que ficou por isso mesmo. Então a revolta das mulheres de Mossoró foi exatamente isso, um movimento contra a obrigatoriedade do alistamento militar em 1875. Quando a mulher, né, rasgou aquela cortina toda que prendia, eu chamaria isso de cortina da proibição, a cortina do preconceito e tudo. Ou quando as mulheres foram à rua para defender seus filhos por uma guerra insana, né, que seus filhos iam para o Paraguai, enfim, toda essa coisa louca, eu acho que o mais importante para mim foi quando o sentimento de pertença, o meu filho, o que é que meu filho vai fazer, o que é que a mulher precisa fazer, um levante tudo, isso aí foi fundamental. Então eu acho que o ato da mulher buscar o seu direito de cidadão e o ato dela proteger a vida, para mim esses aí marcam tudo. Afinal de contas, a vida, ela permeia toda e qualquer ação humana.